1 Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Amrão, Arão e Moisés e Miriam. Os filhos também de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissua, e Abissua gerou Buque, e Buque gerou Uzi, e Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. E Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Ahimaás. E Ahimaás gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. E Joanã gerou Azarias. Ele é aquele que executava o ofício de sacerdote no templo que Salomão edificou em Jerusalém. E Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. E Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Salum. E Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias. E Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado ao cativeiro quando o Senhor removeu Judá e Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate foram Amrão e Issar e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. E estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, o seu filho, Jaate, o seu filho, Zima, o seu filho, Joá, o seu filho, Ido, o seu filho, Zerá, o seu filho, Jeaterai, o seu filho. Os filhos de Coate, Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, e Ebiasaf, seu filho, e Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana, Zofai, seu filho, e Naate, seu filho, Eliabe, seu filho, Jeroão, seu filho, Eucana, seu filho. E os filhos de Samuel, o primogênito Joel e Abias. Os filhos de Merari, Mali, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho, Simeia, seu filho, Agias, seu filho, Asaías, seu filho. E estes são aqueles que Davi colocou sobre o serviço do cântico na casa do Senhor. Depois disto, a arca teve repouso. E eles ministravam diante do lugar de habitação do tabernáculo da congregação com cantares, até que Salomão teve edificada a casa do Senhor em Jerusalém. E depois serviram no seu ofício segundo a sua ordem. E estes são aqueles que serviram com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, um cantor, o filho de Joel, o filho de Samuel, o filho de Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliel, o filho de Toá, o filho de Zufi, o filho de Eucana, o filho de Maate, o filho de Amassai, o filho de Eucana, o filho de Joel, o filho de Azarias, o filho de Sofonias, o filho de Taate, o filho de Assir, o filho de Ebiasaf, o filho de Corá, o filho de Issar, o filho de Coate, o filho de Levi, o filho de Israel.
E o seu irmão Asaf estava à sua direita, a saber, Asaf, o filho de Berequias, o filho de Simeia, o filho de Micael, o filho de Baazéias, o filho de Malquias, o filho de Etini, o filho de Zerá, o filho de Adaías, o filho de Etã, o filho de Zima, o filho de Simei, o filho de Jaate, o filho de Gerson, o filho de Levi. E os seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à sua esquerda: Etã, o filho de Quisi, o filho de Abdi, o filho de Maluque, o filho de Asabias, o filho de Amazias, o filho de Ilquias, o filho de Ansi, o filho de Bani, o filho de Semer, o filho de Mali, o filho de Musi, o filho de Merari, o filho de Levi. Os seus irmãos, os levitas, foram indicados para todo tipo de serviço no tabernáculo da casa de Deus. Porém, Arão e os seus filhos ofereceram sobre o altar da oferta queimada e sobre o altar do incenso, e foram indicados para todo o serviço do Santíssimo Lugar, e para fazer expiação por Israel, segundo tudo o que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado. E estes são os filhos de Arão: Eleazar, seu filho, Finéias, o seu filho, Abissua, o seu filho, Buqui, seu filho, Uzi, seu filho, Seraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Aitube, seu filho, Zadoque, seu filho, Ahimaás, seu filho. Ora, estes são seus lugares de habitação segundo seus acampamentos nas fronteiras dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque deles foi a sorte. E deram-lhes Hebrom, na terra de Judá, e os seus arredores. Porém, os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, o filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de Judá, a saber, Hebrom, a cidade de refúgio, e Líbina, com os seus arredores, e Jatir, e Estemoa, com os seus arredores, e Ilém, com os seus arredores, Debir, com os seus arredores, e Azã, com os seus arredores, e Bet-Semes, com os seus arredores, e da tribo de Benjamim, Geba, com os seus arredores, e Alemete, com os seus arredores, e Anatote, com os seus arredores. Todas as suas cidades, com todas as suas famílias, foram 13 cidades. E os filhos de Coate, os quais foram deixados da família daquela tribo, foram cidades dadas da meia tribo, ou seja, da meia tribo de Manassés, por sorte, 10 cidades. E aos filhos de Gerson, por todas as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari foram dadas, por sorte, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com os seus arredores. E eles deram por sorte da tribo dos filhos de Judá, e da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades, aos quais são chamadas pelos seus nomes. E o restante das famílias dos filhos de Coate receberam com seus territórios cidades da tribo de Efraim. E eles lhes deram das cidades de refúgio, Siquém, no monte Efraim, com os seus arredores. Deram também Gézer com os seus arredores, e Joquimeão com os seus arredores, e Bet-Oron com os seus arredores, e Aijalon com os seus arredores, e Gate-Rimon com os seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com os seus arredores, e Bileão com os seus arredores,
para a família do remanescente dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, com os seus arredores, e Astarote, com os seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes, com os seus arredores, Daberate, com os seus arredores, e Ramote, com os seus arredores, e Anem, com os seus arredores. E da tribo de Asser, Massal, com os seus arredores, e Abidom, com os seus arredores, e Ucoque, com os seus arredores, e Reobe, com os seus arredores. E da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, com os seus arredores, e Amon, com os seus arredores, e Kiriate Jearim, com os seus arredores. Aos filhos de Merari que restaram foram dadas, da tribo de Zebulon, Rimono com os seus arredores, Tabor com os seus arredores. E no outro lado do Jordão, junto a Jericó, no lado leste do Jordão, foram-lhes dadas da tribo de Ruben, Bezer no deserto com os seus arredores, e Jaza com os seus arredores. Também Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade com os seus arredores e Maanaim com os seus arredores, e Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores. Salmo 36. Refúgio divino diante da maldade dos ímpios. Ao músico-chefe, Salmo de Davi, o servo do Senhor. A transgressão do perverso diz aqui dentro o meu coração, que não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque ele se lisonjeia aos seus próprios olhos, até que sua iniquidade seja descoberta por ser odiosa. As palavras de sua boca são iniquidade e engano. Ele deixou de ser sábio e de fazer o bem. Ele intenta o dano sobre sua cama, põe-se em seu caminho que não é bom. Ele não abomina o mal. Tua misericórdia, ó Senhor, está nos céus, e tua fidelidade alcança as nuvens. Tua justiça é como os grandes montes, teus julgamentos são um grande abismo. Ó Senhor, tu preservas o homem e o animal. Quão excelente é a tua benignidade, ó Deus! Por isso os filhos dos homens põem sua confiança debaixo da sombra de tuas asas. Eles serão abundantemente satisfeitos com a gordura da tua casa, e tu os fará beber dos rios dos teus prazeres. Porque contigo está a fonte da vida, em tua luz veremos a luz. Ó, continue tua benignidade sobre aqueles que te conhecem, e a tua justiça ao reto de coração. Não deixes que o pé do orgulho venha contra mim, e não deixes a mão do perverso me remover. Ali estão caídos os trabalhadores da iniquidade. Eles estão derrubados, e não serão capazes de se levantar. Salmo 39. Súplica pela misericórdia de Deus diante da fragilidade humana. Ao músico-chefe, para Gedutum, Salmo de Davi. Eu disse: tomarei cuidado nos meus caminhos, para que eu não peque com a minha língua. Manterei minha boca com um freio, enquanto o perverso estiver diante de mim. Estive mudo em silêncio. Eu mantive a minha paz para o bem, e a minha tristeza foi agitada. Meu coração estava ardente dentro de mim. Enquanto eu meditava, o fogo queimava.
Então eu falei com a minha língua: Senhor, faz-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, o que ela é, para que eu possa saber o quão frágil eu sou. Eis que tu fizeste meus dias como um palmo, e a minha idade é como nada diante de ti. Verdadeiramente todo homem em seu melhor estado é totalmente vaidade. Selá. Certamente todo homem caminha em uma aparência vaidosa, certamente se perturbam em vão. Ele amontoa riquezas e não sabe quem as apanhará. E agora, Senhor, pelo que espero, minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim a vergonha dos tolos. Eu fiquei mudo, não abri minha boca, porque Tu o fizeste. Remove Teu golpe para longe de mim, estou consumido pelo golpe de Tua mão. Quando, com repreensões, Tu corriges o homem pela iniquidade, fazes com que sua beleza se consuma como a traça. Certamente todo homem é vaidade. Selá. Ouve minha oração, ó Senhor, e dá ouvidos ao meu clamor. Não retenhas tua paz às minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e um peregrino, como todos os meus pais foram. Ó, poupa-me, para que eu possa recuperar minha força antes que eu me vá daqui e não seja mais. Salmo 77. As grandes obras do Deus misericordioso. Ao músico-chefe Agedutum, Salmo de Asaf. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus com a minha voz, e Ele deu ouvidos a mim. No dia da minha tribulação, eu busquei o Senhor. Minha ferida correu na noite e não cessou. Minha alma se recusou a ser consolada. Eu me lembrei de Deus e estava atribulado. Eu reclamei e o meu espírito estava sobrecarregado. Selá. Tu sustentas os meus olhos acordados. Estou tão atribulado que não consigo falar. Considerei os dias de antigamente, os anos dos tempos antigos. Na noite eu chamo à lembrança a minha canção, converso com o meu próprio coração, e o meu espírito fez uma busca diligente. O Senhor rejeitará para sempre? Ele não será mais favorável? Sua limpa misericórdia se foi para sempre? Acaso sua promessa falha para sempre? Esqueceu-se Deus de ser gracioso? Por ira, ele encerrou suas tenras misericórdias? Selá. E eu disse: esta é a minha enfermidade, mas eu me lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Eu também meditarei em toda a tua obra e falarei dos teus feitos. Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu declaraste tua força entre os povos. Com o teu braço tu redimiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Selá. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, elas tiveram medo. As profundezas também se atribularam. As nuvens derramaram água, os céus enviaram um som, tuas flechas também saíram. A voz do teu trovão estava no céu, os raios iluminaram o mundo, a terra tremeu e se agitou. Teu caminho está no mar, e a tua vereda nas grandes águas, e os teus passos não são conhecidos. Tu lideras teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão.
Salmo 78. A salvação do povo infiel. Masquil de Asaf. Dai ouvidos, ó meu povo, à minha lei. Inclinai teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proferirei obscuros provérbios de antigamente, os quais ouvimos e conhecemos e nossos pais nos contaram. Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor e a sua força e as suas obras maravilhosas que ele fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou aos nossos pais, de que eles deveriam fazê-la conhecida a seus filhos. Que a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que deveriam se levantar e declará-las a seus filhos, para que eles pusessem a sua esperança em Deus e não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não pôs o seu coração corretamente e cujo espírito não estava firme com Deus. Os filhos de Efraim, armados e carregando arcos, se voltaram no dia da batalha. Eles não mantiveram o pacto de Deus e se recusaram a andar na sua lei, e se esqueceram das suas obras e das suas maravilhas que ele havia lhes mostrado. Coisas maravilhosas fez ele à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Ele dividiu o mar e os fez passar através, e fez as águas ficarem de pé como que amontoadas. Durante o dia também os guiou com uma nuvem, e toda a noite com uma luz de fogo. Ele fendeu as rochas no deserto e deu-lhes bebida como de grandes profundidades. Ele também fez brotar riachos da rocha e fez as águas correrem como rios. E eles pecaram ainda mais contra ele, provocando o Altíssimo no deserto. E eles tentaram a Deus em seu coração, pedindo carne para o seu desejo. Sim, falaram contra Deus. Eles disseram: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que ele feriu a rocha, de onde as águas jorravam, e os riachos transbordaram. Pode ele dar pão também? Pode ele prover carne para o seu povo? Portanto, o Senhor ouviu isto e ficou irado. Então um fogo se acendeu contra Jacó, e a ira também veio contra Israel, porque eles não acreditaram em Deus e não confiaram na sua salvação. Embora ele tivesse ordenado as nuvens lá de cima e aberto as portas do céu, e choveu maná sobre eles para comerem, e lhes deu o trigo do céu. O homem comeu da comida dos anjos, ele lhes enviou alimento para que ficassem cheios. Ele fez um vento leste soprar no céu, e pelo seu poder ele trouxe o vento do sul. Ele também fez chover sobre eles carne como a poeira, e aves de asas como as areias do mar. E ele a fez cair no meio do seu acampamento, ao redor de suas habitações. Então eles comeram e estavam bem servidos, porquanto ele lhes deu o seu próprio desejo. Eles não se afastaram do seu desejo, mas enquanto a carne ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio sobre eles e matou os mais gordos deles e feriu os homens escolhidos de Israel. Por tudo isto, eles ainda pecaram e não creram nas suas maravilhosas obras. Por isso ele consumiu seus dias em vaidade e os seus anos em tribulação. Quando ele os matava, então eles os buscaram, e eles se voltaram e chamavam cedo por Deus,
e se lembraram de que Deus era a sua rocha e o alto Deus, seu Redentor. Mesmo assim, eles os lisonjearam com a sua boca e mentiram a ele com a sua língua. Pois o seu coração não estava certo com ele, nem estavam eles firmes no seu pacto. Mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou sua iniquidade e não os destruiu. Sim, muitas vezes desviou a sua ira e não agitou toda a sua cólera. Pois se lembrara de que eles eram apenas de carne, um vento que passa e não volta novamente. Quão frequentemente eles o provocaram no deserto e o afligiram no deserto. Sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Eles não se lembraram da sua mão, nem do dia em que ele os livrou do inimigo, de como ele havia operado seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e havia transformado seus rios em sangue e suas enchentes para que não pudessem beber. Ele enviou diversos tipos de moscas entre eles, que os devoraram, e rãs que os destruíram. Ele também deu os seus incrementos à lagarta e o seu trabalho à locusta. Ele destruiu as suas vinhas com granizo e os seus sicômoros com a geada. Ele também entregou o seu gado ao granizo e os seus rebanhos aos quentes relâmpagos. Lançou sobre eles a ferocidade de sua raiva, ira e indignação e tribulação, enviando anjos maus entre eles. Ele preparou um caminho para a sua ira. Não poupou a sua alma da morte, mas deu-lhes a sua vida para a peste. E feriu todos os primogênitos do Egito, o chefe da sua força nos tabernáculos de Cã. Todavia fez o seu próprio povo ir adiante como ovelhas, e os guiou no deserto como um rebanho, e os guiou em segurança para que eles não temessem. Mas o mar submergiu os seus inimigos. E os trouxe para a fronteira do seu santuário, até o seu monte, que a sua mão direita havia adquirido. Ele também expulsou os pagãos diante deles, e dividiu entre eles uma herança por linha, e fez as tribos de Israel habitarem em suas tendas. Contudo, eles tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas viraram as costas, e agiram infielmente como seus pais. Eles estavam virados como um arco enganoso, pois o provocaram à ira com os seus lugares altos e o levaram ao ciúme com suas imagens esculpidas. Quando Deus ouviu isto, ele ficou irado e abominou Israel grandemente, tanto que ele abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que ele colocou entre os homens, e entregou a sua força ao cativeiro e a sua glória nas mãos do inimigo. Ele também entregou o seu povo à espada e irou-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas donzelas não foram dadas em casamento. Seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não lamentaram. Mas então, como quem acorda do sono e como um homem poderoso que brada por causa do vinho, despertou o Senhor e feriu seus inimigos nas partes de trás. Ele os pôs à vergonha perpétua. Além disso, ele recusou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu seu santuário como palácios altos, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Ele também escolheu a Davi, o seu servo, e o tirou dos currais, de seguir as ovelhas com as suas crias. Ele o trouxe para alimentar Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança.
Então ele os alimentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade das suas mãos.